Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Aninha Baracho, eu estou fazendo alguns vídeos aqui sobre o Effect House. Se você não viu, volta lá para ver os outros de como começar do zero, porque hoje eu vou fazer um filtro de moldura e vou explicar como que a gente faz ele do zero, tá? No caso, é esse filtro aqui que eu estou usando agora, ó. Quando você clica, ele muda as molduras. Eu coloquei 4 tipos de molduras com o tema natalino, né, que a gente está pertinho do Natal, então fiz essa aula temática. Eu vou ensinar vocês a construir isso do zero, a como que a gente vai fazer aqui com os nodes, os nós, acho que em português eles estão chamando de nós, né? E a gente vai fazer essa seleção. Eu já falo para vocês que eu uso o meu Effect House em inglês, então todos os nomes aqui eu vou falar para vocês o que é em inglês, mas eu vou traduzir literalmente, né? Mas eu não sei como que tá isso para quem usa Effect House em português. Eu nem sei se existe Effect House em português, mas eu acho que existe. Mas de toda forma eu vou falando para vocês e aí vocês vão conseguir encontrar. Então, vamos começar esse aqui do zero. Vou fechar esse aqui. Vou começar do zero, né? Pronto. Então, nós vamos aqui em criar projeto, né? Para a gente abrir um projeto do zero. Vou colocar aqui meu rostinho. Aí, eu aqui. Então, a primeira coisa, né, que ele está do zero, ele começa assim, né? Esse update a gente não vai usar, então a gente pode apagar ele. Esse start a gente vai usar depois, então vamos deixar aqui no cantinho. A primeira coisa que eu vou fazer é importar é, a as nossas artes, né? Pronto, coloquei elas aqui. Eu dei um crop aí rapidinho, porque eu tinha que procurar a pasta que estava, mas vocês selecionam aí a pasta que vocês vão colocar essa moldura. O que que essa moldura precisa, né? Para quem for fazer aí, quem já está acostumado a mexer com Spark, com, né, criação de filtro, a gente precisa, como a gente quer que ela fique com a melhor qualidade possível, a gente precisa tirar aqui essa compressão, né? Então, vocês vão fazer isso em todas, né? Tira a compressão de automática para nenhuma. Isso. E aí vocês vão ver qual é o tamanho aqui que eu uso, que é o tamanho da tela, né? Lembrando que 1024 por 1024 é o tamanho máximo que o programa, né, o Effect House aceita. Então, se vocês fizerem acima disso, ele vai comprimir para isso aqui. Isso aqui é o máximo que ele aceita. Então, eu já recomendo vocês já fazerem nessa proporção, que vai estar certinho. E fundo transparente, né? Que no caso, vocês estão vendo aqui no meu lateral, né? A moldura está aqui, né? Sem fundo, né? Que senão o fundo vai ficar na frente do rosto. Então, aqui no Visual Scripting, a gente vai fazer toda a nossa programação para a gente fazer o screen tap, né? Fazer com que as molduras passem de uma para outra e volte. No caso que você quiser fazer com uma moldura só, eu vou explicar uma hora que você pode parar por ali e não precisa continuar. Então, eu vou fazer essas duas formas, tá? Então, vamos lá. Ó, sobre a anatomia dos nós, por onde começa, onde termina, eu já falei sobre isso em outro vídeo, sobre o visual scripting, eu já dei uma base sobre cada anatomia do nó, o que que é cada coisa, o que que é o number, o que que é o boolean, o que que é texture, já falei tudo sobre isso, eu vou deixar nos cards de informação aqui em cima, para quem não viu esse vídeo, voltar lá, assistir esse vídeo primeiro, para você conseguir entender isso daqui, tá bom? Então, vamos lá partir, vamos deixar o start aqui do ladinho. E aí nós vamos começar fazendo uma coleção. A gente precisa pegar todas essas molduras que a gente tem aqui e colocá-las numa coleção. E isso, na linguagem de programação, é o make array. Array é coleção, né? E tá vendo aqui que eu falei sobre isso, ó? Todas essas possibilidades aqui, eu já expliquei o que, que cada uma delas significa, tá? E aqui no nosso caso, a gente está trabalhando com textura. Então, a gente vai selecionar textura, né? E aí aqui, teoricamente, só tem o item. Então, se você for fazer uma moldura só, você pode usar só isso aqui. E aí, aqui no meu caso, eu quero 4 molduras. Então, uma, duas, três, 4. Vou selecionar cada uma delas. Então, venho aqui, seleciono moldura 1, moldura 2, moldura 3 e moldura 4, certo? E a gente agora tem aqui nossa coleção, né, de texturas. E aí agora eu vou colocar o nosso node do Screen Tap. Então eu venho aqui, ó, Screen Tap, que é o que a gente quer, que é o toque na tela, que a gente quer que aconteça. Para isso, a gente também precisa ter um contador, que é o que vai fazer com que conte de 1 a 4 dos itens para a gente poder
selecionar cada hora uma moldura. Então, eu preciso de um counter. Isso. Esse contador, a gente quer que ele mude de 1 em 1 e que ele vá de 0 a 4, né? Então, não a 10, 0 a 4, porque a gente tem 4 molduras. Isso, por enquanto a gente está só colocando aqui os nomes que a gente vai precisar. Daqui a pouco a gente liga eles, tá? Eu tô deixando no zoom para vocês poderem enxergar melhor aí no vídeo. Depois, a gente já tem a nossa coleção, a gente já tem o nosso contador. Agora, a gente precisa de algo que ligue o contador à nossa coleção. Porque, como eu falei lá no outro vídeo, a gente liga bolinha com bolinha e triângulozinho com triângulozinho, né? Porque um é porta de dados, né? E o outro é uma porta de execução, né? De ação. Então, não tem como eu ligar uma porta de dados numa porta de ação, né? Então, a gente precisa fazer essa ligação aqui. Então, a gente precisa pegar um item da nossa coleção. Então, em inglês isso significa get an item from array, literalmente, tá? Outra forma que a gente tem de pegar é fazendo isso aqui, ó. Eu vou deletar, e aí eu venho aqui, eu lanço uma linha no ar e solto. Aí, quando eu faço isso, ele já me seleciona quais eu posso utilizar com esse nó, com esse nó. Então, aqui ele já está me listando que eu posso usar eles, olha, ele já apareceu aqui para mim. Então, isso também facilita um pouco a busca, né? Quando ele já te avisa quais você pode utilizar saindo daquela porta, né? Então, eu já coloquei aqui, ó, ele já vem diretamente ligado na minha textura. Então, porta de dado com porta de dado. E o número atual eu vou ligar no meu index, porque é ele que vai definir qual é o número atual. Então, quando eu fizer de 1 a 4, ele vai pegar esses itens de 0 a 3, né? São 4 itens aí de 0 a 3. Então, aqui eu já fiz essa ligação. Beleza. Agora, eu preciso ligar o meu ScreenTap, eu preciso fazer a conexão, né, a execução, né, do meu ScreenTap. Então, eu vou conectar o meu ScreenTap, né, vou soltar, né, e ele vai falar para onde eu posso, né, conectar. No caso aqui, eu quero conectar direto no meu counter. Então, se eu não tivesse colocado aqui, eu poderia fazer assim e iria aparecer o counter. Aqui, ó, olha o counter aqui, ó, utilitários, counter, tá vendo? Só que como eu já coloquei ele aqui antes, porque eu expliquei para vocês antes, eu vou colocar qual é a execução que eu quero que o meu ScreenTap faça. Eu quero que o meu ScreenTap, quando eu toco, que ele aumente um número do meu counter. Então, ó, eu vou no increase, que é aumentar, né? Então, toda vez que eu tocar na tela, o meu número vai aumentar. Por enquanto não tá rolando, porque a gente ainda não executou, não deu start, né? Então, o meu ScreenTap vai aumentar o número, né, da execução e ele vai mudar as texturas. Então, agora eu preciso falar aonde, né, qual é o lugar que isso vai acontecer, né, porque a gente não tem nada na tela ainda para isso acontecer. Então, a gente vai vir aqui na minha cena, na hierarquia de cena, eu vou colocar um objeto, vou adicionar um objeto. Qual objeto é esse? Eu quero um objeto 2D, né? E é uma imagem da tela, então é um screen image. Esse screen image já apareceu aqui para mim, só que não tem nada, né? Não tem nenhuma textura ligada a ele. Então, eu vou vir aqui em textura, só que como eu estou trabalhando no meu Visual Scripting, eu preciso que essa textura apareça aqui para eu selecionar. Então, quando eu clico com o botão direito aqui nessa bolinha, eu tenho essas duas formas, que é o Get Texture e o Set Texture. No caso, a gente vai selecionar, então é Set Texture. Então, eu já tenho o meu objeto aqui. Eu tendo o meu objeto aqui, eu vou colocar a minha textura, né? De onde que está vindo a minha textura. Então, ó, textura no valor, que é a textura que vai vir aqui, certo? E aí, eu tenho o meu start, tá? Na minha execução, no meu enter. Então, ó, a textura já apareceu aqui, né? A moldura. No caso, tá vendo que quando eu clico, não acontece nada? Então, no caso que você queira fazer somente uma moldura, você já pode parar por aqui. Na verdade, tem uma forma muito mais simples de fazer, mas essa também é uma forma, e aí você poderia parar por aqui, né? Você teria uma moldura só, pronto, acabou. Só que no caso, a gente
quer mais de uma textura, né? A gente não quer só essa textura aqui, né? A gente quer mais de uma textura. Então, vamos entender por que que não está passando. O que que faz passar de uma textura para outra? É o nosso contador. Então, repara aqui no meu contador que, ó, eu estou clicando, tá, teoricamente o Screen Tab está mandando aumentar, mas aqui embaixo ele não está aumentando. Por que que não está aumentando? Porque ele não está sendo executado, né? Então, se eu colocar aqui, ó, no Enter, essa execução, a partir de agora, ó, ele está sendo executado. Então, ele está indo de 1 a 4. Só que tá vendo que chegou no 4 e ele não reseta, porque eu não coloquei para ele resetar nada. Então, tá vendo que ele não reseta? Ele só reseta se eu resetar aqui, ó. Restart. Aí, ó, ele vai de novo. Mas chegou no 4, ele não volta para o 1. Então, a gente tem que fazer uma condição para que ele resete. Então, a gente vai colocar um equal, vocês lembram dele para quem é do Spark, né? A gente tem um equal e a gente precisa de uma condição para esse equal. Então, a gente precisa de um if. Então, se eu puxar aqui também, ó, já aparece para mim aqui o if. O que que significa isso? Significa que eu vou dar para ele, aqui ó, eu vou colocar no 4. O que que significa isso? Então, quando o 4 for diferente do 0, ou seja, ele é falso, ele vai executar aqui. Quando o verdadeiro, ou seja, 4 é igual a 4, ele vai resetar. Então, a partir de agora, essa execução ela vai entrar aqui. A execução do contador depende desta condição, né? Então, esta condição é que vai me falar. Então, agora, quando ele chega, ele volta. Reparou? Porque agora, quando ele... Vamos olhar aqui no... Olha aqui nesse equal aqui, ó. Quando é 4 não é igual a 1, então ele está executando, que é o increase. Quando 4 não é igual a 2, ele continua executando. 4, 3 e o próximo é o quê? 4 seria igual a 4, então ele reseta, ou seja, voltou para o número 0. Então, essa condição que a gente criou faz com que ele resete esse número. E agora você tem seu filtro aí, que você pode trocar de moldura quantas vezes você quiser. Espero que eu tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. É bem simples, né? Mas vocês precisam entender essas condições, essas, né, nuances aqui dos nós. E aí, quem não viu o outro vídeo, volta lá para ver, que dá para explicar direitinho qual é a anatomia desses nós. E é seguir essa lógica e vocês vão criar seus filtros mais complexos. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like para mim. Se não entendeu alguma coisa, comenta aqui que eu respondo. Se tiver alguma sugestão de próximo vídeo, deixa aqui também que eu faço. E compartilha com quem vocês acham que vai gostar desse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo!